Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de história. Estamos trabalhando o Antigo Egito. Sempre inicio com a correção da atividade da aula anterior, que foi a aula do dia 22 de maio, sexta-feira. Nessa aula eu tinha pedido para vocês preencherem adequadamente conforme as funções dos funcionários do Antigo Egito. Aqui eu coloquei para vocês a resposta correta para que vocês façam a correção. E a questão número 2 era para vocês responderem sobre a importância do faraó. Também deixei aqui uma sugestão de resposta. Porém, na número 2, vocês podem responder com as palavras de vocês. Na nossa aula de hoje, então, vamos continuar trabalhando o Antigo Egito. Dessa vez falar um pouquinho sobre as formas de escrita e os aspectos da vida cotidiana dos antigos egípcios. Nossa habilidade é entender a importância da civilização egípcia na antiguidade, conhecendo suas características sociais e culturais. Vamos iniciar então falando sobre as escritas no Antigo Egito, como que era a forma de escrita deles naquela época. Bom, a que todo mundo normalmente comenta e é mais conhecida são os hieróglifos, né? O hieróglifo, ele significa escrita sagrada e ele foi a primeira, portanto, é a mais antiga forma de escrita que foi desenvolvida no Egito Antigo, tá, pessoal? Os hieróglifos, né, são um sistema muito complexo de escrita, então não é um sistema assim de fácil compreensão. Nesse sistema, um símbolo podia representar um som ou a fala de uma palavra completa. Então, por exemplo, eles falavam, quando você fala o nome de um objeto, mais o som que iria fazer, que eles iam retirar o som e fazer uma representação para dar significado àquele objeto. Não era propriamente ainda um alfabeto como nós estamos acostumados. Então, nessa escrita eu destaquei aqui para vocês que era mais uma ideia, uma representação de símbolos, né, sons e imagens. Os hieróglifos, então, são essa primeira forma de escrita. Eles eram usados principalmente para textos sagrados e gravados normalmente em pedra, metal e nas paredes das pirâmides, né, e outros monumentos que os antigos egípcios construíam. Como os hieróglifos são uma escrita muito complexa, ou seja, de difícil compreensão, apenas os sacerdotes, os mais nobres e os escribas dominavam essa escrita. Lembrando da nossa aula anterior, né, quem eram os escribas e os sacerdotes, os funcionários lá, né, do faraó. Depois nós vamos ter outro tipo de escrita, que é a escrita hierática, pessoal. Essa escrita, ela vai simplificar, ela vai deixar mais fácil um pouco a compreensão do que era a escrita dos hieróglifos. E essa escrita hierática, ela vai se difundir depois que os egípcios vão desenvolver o papiro. Então, ela vai passar a ser, né, registrada nos papiros. Os textos nessa escrita hierática, eles também eram escritos com pincéis, né? Ou também, além do papiro, também escrito na madeira. Essa escrita, ela era muito utilizada para textos oficiais, poéticos e religiosos. Depois nós vamos ter outro tipo de escrita, que é a terceira, pessoal, que é a escrita demótica. Essa escrita demótica, ela vai surgir no século VII, e ela vai ser bem mais simples do que as duas outras anteriores que a gente acabou de falar. Ela vai substituir aos poucos a escrita hierática, e essa escrita hierática ela vai permanecer apenas nos documentos religiosos. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo de um texto, né, claro, traduzido para a nossa língua, que vai trazer alguns ensinamentos do Mericário. O Mericário ele foi um faraó, né, da 10ª dinastia do Egito, e o pai dele deixou alguns ensinamentos. Nós não sabemos ao certo o faraó, o nome do pai dele, mas nós temos esses ensinamentos traduzidos que foram encontrados, né, por arqueólogos e historiadores. Acreditamos que eles foram redigidos por um escriba da época. É bem interessante, pessoal. A palavra é mais poderosa do que qualquer outra arma.
Um povo rico não se levanta para rebelar-se. Não empobreças, de maneira que não se veja levado à rebelião, pois é o povo pobre aquele que fomenta o distúrbio. Não faças diferença entre o filho de um homem de qualidade e o filho de um homem comum. Vejam que é um ensinamento, né, para o Mericari, que era um faraó. Porém, acredita-se que quando esse ensinamento foi escrito, obviamente o Mericari ainda não era um faraó. Então aqui seriam algumas dicas para que ele pudesse fazer um bom governo como faraó, né? Para que ele não diferenciasse o filho de um homem de qualidade, a gente acredita um homem de condições, de um homem comum, para que ele sempre utilizasse o dom da palavra, porque a palavra, ou seja, a negociação, é mais poderosa do que qualquer arma. Então é bem legal, porque apesar de ser do Egito Antigo, são alguns conselhos que ainda são utilizados hoje. Pessoal, aqui eu coloquei para vocês as escritas que a gente estudou, né, os hieróglifos, a escrita hierática e a escrita demótica, tá? Aqui tem os hieróglifos cursivos, que é uma outra variação dos hieróglifos também. Então, mais ou menos aqui as datas, tá? De 2700 a 2600 a.C., o primeiro registro encontrado aí de hieróglifos, né? Depois os hieráticos aí por volta de 1900 a.C., e a escrita demótica de 400 a 100 a.C., já bem mais recente. Percebam a diferença, tá, entre as escritas, como ela vai se tornando mais simples para a compreensão daquela época. Aqui eu coloquei um exemplo, pessoal, do nosso alfabeto como se fosse no Antigo Egito. Bem interessante também. Nós vamos falar um pouco também sobre os aspectos da vida cotidiana dos antigos egípcios. Esse conteúdo está na página 9 do livro de vocês. Vocês podem acompanhar por lá também, pessoal. Eu comecei aqui falando sobre os trajes que os antigos egípcios vestiam. Os homens, de modo geral, utilizavam um tipo de saia curta e as mulheres vestidos longos e perucas, pessoal. Os mais ricos, eles também tinham suas roupas bordadas com pedras preciosas e utilizavam joias, né? Logicamente, os pobres não utilizavam. Também era frequente o uso de perfumes naquela época e diferentes tipos de cosméticos que eles fabricavam. É bem interessante porque o Antigo Egito também está relacionado com a história da maquiagem, né? Eles utilizavam muita maquiagem e, como a gente pode observar em várias esculturas, várias pinturas, né? Várias fontes históricas deixadas pelos antigos egípcios, e a maquiagem está muito presente na vida deles. Daí aqui eu coloquei, né, que eles utilizavam a galena, que era uma espécie de um minério de chumbo, que era triturada e misturada com um creme ou óleo, e eles usavam isso para fazer aquela pintura nos olhos. Eles também utilizavam óleos perfumados para se protegerem dos insetos, né? Lembrando que eles estavam vivendo em pleno deserto, então era muito comum esse tipo de problema, e buscavam impedir o ressecamento da pele, porque ela ficava o tempo todo exposta ao sol. As crianças sempre tinham a cabeça raspada normalmente. Os pais já faziam isso para facilitar o processo de higiene também. Então as crianças eram, a gente pode imaginar elas aí todas carequinhas, pessoal. Bom, ainda falando aí das crianças, né? A maioria das crianças não frequentava escola, tá? Então a ideia de escola não era comum para os antigos egípcios. Os meninos eles acabavam aprendendo o ofício do pai, ou seja, o trabalho junto com o pai, e as meninas normalmente ficavam em casa com as mães, aprendendo afazeres domésticos. Somente os filhos de famílias ricas, ou seja, as crianças ricas, é que recebiam uma educação mais formal, uma educação mais, digamos assim, que parecia mais com uma escola mesmo. Os meninos, então, que tinham mais condições, eram encaminhados à escola, onde eles eram preparados para escolher e exercer um ofício. Normalmente, eu coloquei aqui, de sacerdote, de escriba, entre outros. Alguns daqueles ofícios que nós trabalhamos na aula anterior.
E as meninas, elas também poderiam ser educadas, mas geralmente eram educadores particulares. Então, essas meninas não iam para essa escola, ela seria apenas para meninos. E os jovens, os adolescentes das camadas mais ricas, esses tinham aulas de leitura, escrita, matemática e religião. Então, esses já tinham um ensino um pouco mais avançado do que as crianças. As crianças também tinham suas brincadeiras, né? Elas jogavam bola, praticavam jogos em grupos, né? E tinham vários brinquedos. Foram encontrados vários brinquedos pelos arqueólogos. Bem interessante, pessoal. E entre os vestígios desses brinquedos, inclusive, encontramos jogos de tabuleiro também. Também tínhamos celebrações religiosas que eram muito importantes, né? Porque a religião era o mais importante para os egípcios. E só que a gente tem pouca informação de como que eram essas celebrações, mas a gente acredita que essas celebrações podiam durar vários e vários dias em homenagem a deuses. Desses festivais que aconteciam no Antigo Egito, o mais tradicional era o Festival de Osíris. Era um festival onde era celebrado o renascimento do deus Osíris, que é o deus do mundo dos mortos, e a vitória do filho do Osíris, que é o Horus, sobre o mal. Daí tem a história que ele vai combater o deus Sete, que representa o mal. Depois, nas próximas aulas, eu vou contar essa história para vocês. Aqui eu coloquei uma imagem, uma representação do que seria, como seria uma festa em homenagem aí aos deuses no Antigo Egito. Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês. Nessa primeira imagem nós podemos ver a forma de vestimenta, né, dos homens, as várias formas de vestimenta. A mais comum é essa primeira, tá? Essas eram mais para os nobres, tá, pessoal? Essa que eu estou circulando aqui. Era pouco utilizada, principalmente pelo calor. Aqui nós também temos para as mulheres algumas formas de vestimenta, normalmente vestidos, né? E as mulheres normalmente usavam perucas, então não era o cabelo delas mesmo, tá, pessoal? E aqui eu coloquei aqui embaixo uma simulação de como seriam as roupas das crianças no Antigo Egito. As crianças, então, seguiam a mesma forma de se vestir dos adultos, tá? E aqui uma simulação dos antigos egípcios se maquiando, né? Percebam que vocês vão ver em várias representações que eles sempre estão com maquiagem no rosto, pessoal. Aqui eu coloquei para vocês 2 exemplos de brinquedos que foram encontrados, né, que são fontes históricas do Antigo Egito. Aqui um jogo de tabuleiro, fabricado e provavelmente muito utilizado na época, e um cavalinho, pessoal. Um cavalinho de brinquedo, bem interessante para a gente ver como as crianças daquela época brincavam, né? E sobre essa aula, vou deixar para vocês a proposta de atividade. A primeira atividade, eu quero que vocês descrevam com as palavras de vocês 3 aspectos da vida dos antigos egípcios, isso que a gente acabou de ver aqui na aula. E a número 2, eu passei um desafio para vocês. Que vocês escrevam o nome de vocês com hieróglifos, como se vocês vivessem no Egito Antigo. Mas é claro, pessoal, que é uma aproximação, o nome não vai ficar igual, tá? Porque o seu nome não existia, né? O nosso nome não existia no Antigo Egito. Mas nós vamos tentar imitar como se a gente fosse egípcios. Então, cada hieróglifo ele representa um som. Então, por exemplo, professora, não tem a letra E. Então, não use a letra E. Você vai tentar aproximar o máximo possível do seu nome, não precisa ficar igual, tá? E vai transcrever. Então, você vai procurar escrever o seu nome apenas como ele é falado, não como se escreve. Bons estudos, então, e até a nossa próxima aula sobre o Egito Antigo.